Nesse momento ela está debilitada por uma doença degenerativa. E a nossa oração, Pai, é que ela te aceite como Salvador. Esse é o pedido da gente, que ela te aceite como o único Salvador da vida dela. O que vai acontecer para frente, Senhor, nós não nos preocupamos, porque o nosso pedido para que ela te aceite e nos encontraremos no céu. Abençoe a tua congregação, use as nossas vozes, que o teu Santo Espírito interceda os nossos louvores até o teu santo trono, Pai. Perdoe os nossos pecados, Pai, perdoe nossas falhas, nossa omissão, Pai. Temos um dia corrido e muitas das vezes esquecemos de Ti, Pai. Nos perdoe. Nos ajude a Te buscar mais em Espírito e em verdade, Pai. Por favor. Eu te agradeço e peço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Por favor, uma palavra, por gentileza.
possa estar mais uma vez reforçando o tema, né, da música deste ano, é Quando Eu Amar.
Quem puder colocar os joelhos para a gente falar com o nosso Deus. Querido Senhor e Pai das nossas vidas, obrigada, porque o Senhor é bom, porque as Suas misericórdias se renovam todos os dias na nossa vida. E mesmo a gente sendo tão indigno, tão falho, tão pecador, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer ao seu lado. Pai, venho te agradecer porque nos trouxe até a sua casa. O seu Santo Espírito nos moveu até aqui mais uma noite. E do mesmo jeito que Ele aqui nos trouxe, eu venho te pedir, Pai, fale aos nossos corações, use o Antônio Marcos novamente, para que a gente possa sair daqui bem melhores do que entramos e cheios do seu Santo Espírito, para que a gente possa transbordar aí fora a luz que vem dos céus. Que o Senhor possa nos usar para honrar e glorificar o seu nome aonde formos. Tudo o que falarmos, o que fizermos, seja somente para te honrar e para te engrandecer. Que as pessoas possam ver em nós os teus filhos e o seu Santo Espírito através de nós. Peço que o Senhor continue aqui presente em nosso meio e aceita, Senhor, todo louvor e adoração que foram entoados ao seu nome neste momento. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu já te agradeço por tudo. Amém. Agora é aquela hora, eu sou um cara que no sorteio as pessoas ganham. Toda vez que eu faço sorteio, alguém ganha. Não falha, é certeza. Você viu você ganhou, não foi? Tem como? Por favor, Flávio, do 1 ao 50, por gentileza. Enquanto isso tem uma técnica, gente, é fácil demais de ganhar. Você vai pegar o seu papelzinho assim, ó. Vai apertar ele. Quanto mais você apertar, o senhor não sai. Sério, não sai. Primeiro, por gentileza, Flávio, pode rodar, por favor. Ó. 40. Olha lá. Não, esse que faz sorteio, alguém ganha. Tá vendo? Vai cá. Esse aí. A gente vai ajudar o menino. Por gentileza, Flávio. Mais um, por favor. Vamos associar esse chocolate aqui, ó. 6. Quem vai ganhar para dividir comigo aí? 6. Você? Não, deixa eu pegar. Nenhuma criança com número 6 é não, gente? Ai, não, desculpa. Uma criança também. Você quer escolher outra? Você não quer escolher outra? Pode escolher. Aqui tem essa criança nessa casa. Tem essa criança nessa casa. Por favor, por gentileza, vai. Mais um, por favor. Gente, aperta o papel aí, gente, que dá certo. Ó, 27. Olha lá, eu falando com você, olha. Viu? É sério, aperta o papel que dá certo. Então pega esse papel lá e aperta ele. Mas pode ficar à vontade. Ó, o próximo número é 39. Quem é o 39? É você? Sério, né? Não estou falando pra você, se você apertar o papel, você ganha, rapaz. Não tem nada. Viu? Você foi buscar o papel, apertou e ganhou, não foi? Tá vendo? Deixa eu ver. Escolhe o que você quer. Qual que você quer? Pega aí. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher o papel sobre você. Não, mãe dele, qual você quer, mãe dele? Solta mais um aí, Flávio. Tem que decidir aí. Solta mais um aí, por favor. Tem um papel aí. 29. Qual é o seu? Gente, é só você pegar o papel, ver se na outra terra eu aprendi. Ó, essa aí. Essa aí. Pode escolher lá. Fica à vontade. Quem pegar o chocolate tem que dividir comigo, tá, gente? Pode ficar à vontade. Qual que você quer, Bernardo? Vamos, pega ali.
gente, ó. Estão vocês outra técnica para ganhar. Pega o papel de vocês, põe na frente assim. Levanta ele. Abaixa. Abaixa. Levanta. Solta mais um aí, Fábio, ó. Olha isso aqui, ó. Presta atenção, vai levantando. Vai fazendo assim. 42. Olha lá, a Rose ganhou, viu? Ela fez direitinho. Ganhou. Olha lá, filha. Olha lá. Ela fez direitinho, ganhou. Viu que dá certo? Sempre escola. Vou ensinar mais uma vez, gente. Pega o papel assim, ó. Vocês têm que olhar para o número, gente. Olha para o número assim, ó. Levanta o papel. Baixa o papel. Agora roda assim, ó. Vai, Fábio, solta o número aí, ó. Vai só para você ver, ó. Vai rodando. Bora. Bora. Para não. Separar, você não ganha. Bora. Fica o número 9. Vocês pararam de rodar o papel, não foi? Mais um, Fábio. Por gentileza. 3. Olha lá, o Ladinho está rodando o papel ali, ó. Ele tá assim. Aí, ó. Aqui, ó, o papel aqui tá mais alto que tá perto do papel. Você vai levar aí, ó. Ela. Pode ficar mais tarde. Nós tomamos chá lá, ó. Mais um. Tem mais dois aí, ó. Mais dois aí. Você vai ganhar. Ó, 25. Olha lá. Agora é o último. Quem ganhar vai dividir comigo, hein? Por favor, mais um. Por gentileza. 13. Amanhã teremos mais.
Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa noite, amém? Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe você nessa noite especial. Que a graça do Senhor Jesus alcance o seu coração de forma poderosa. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você, como está, a fechar os seus olhos para mais um momento de oração. Mas antes, abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 10. Hoje nós vamos estudar sobre esse personagem aí, um guerreiro de oração. Esse rapaz, ele me inspira, esse rapaz me motiva. O Espírito Santo usa muito as características desse camarada para falar comigo, me motivando a continuar na obra de Deus. Eu o invejo. Amém? Josué capítulo 10. Então feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa noite, mais uma vez, nós clamamos a Ti perdão por todos os nossos pecados. E pedimos a Ti nessa noite, que mais uma vez, o Espírito Santo fale com a Sua igreja, com cada um de nós. O Senhor está trilhando, nos mostrando o caminho para vencermos todas as nossas batalhas.
de uma forma que nós não venhamos ser derrotados, para que a sua vontade se cumpra em nossa vida e que o seu nome seja glorificado acima de tudo. Nós estamos com a tua palavra aberta e pedimos que o mesmo Espírito que já a inspirou, agora inspire os nossos corações, para que essa semente possa produzir os frutos necessários. É que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas quantos aqui já leram a história de Josué do início ao fim? Ótimo. Que erro que você já constatou de Josué? Você conseguiu perceber algum deslize desse camarada? Algum momento que ele escorregou na presença de Deus, como Moisés, por exemplo, como outros líderes que falharam? Oi? Ele teve medo. Só esse. Mas fora isso, ele não cometeu um pecado assim que ficasse registrado a ponto de a gente falar assim, até o líder cai. E é por isso que esse camarada me inspira, porque ele mostra que é possível a gente viver uma vida mais pura diante de Deus. E nós, ao olharmos esse episódio aqui na vida de Josué, você vai ver que esse homem foi um camarada ousado. Nós estamos estudando aqui sobre a arma mais poderosa do universo. Essa arma que nós chamamos de oração, jejum, estudo da palavra de Deus, ela é capaz de fazer o inferno estremecer. O inimigo, ele tem medo e ele estremece de qualquer ser humano que tenha uma vida de oração constante. Ele tem medo. Ele tem medo quando a igreja toma uma atitude de querer um reavivamento. Quando ela sente o chamado de Deus para um reavivamento, para viver um grupo de oração e jejum, ele estremece. E ele faz de tudo para que isso não aconteça. Ele coloca desânimo, ele coloca problemas, dificuldades para que a pessoa não ore. E eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conheça que estava orando, a vida piorou, ela parou de orar e a vida melhorou. Eu conheço muita gente assim. E já passou até mesmo na minha cabeça, muitas vezes. Vou parar de orar para respirar um pouco. A vida espiritual, ela é de conflitos. Jesus disse, nós estamos em uma guerra. E essa guerra você só se vence com oração e com jejum. Josué capítulo 10, versículo 12. Lemos assim. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial Adigal. Você só acredita porque está na Bíblia. Eu sei disso. Porque se alguém chegasse para você e contasse uma história dessa, você falou assim: você está doido, rapaz? Eu não acredito nisso não. Tem um estudo científico, por cronologia, ela falta um dia e meio, justamente esse dia aqui. Josué, queridos, é um homem de exemplo, e a história dele intriga. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que é que está faltando nessa oração de Josué aqui? Algo que eu e vocês estamos acostumados a fazer todas as vezes que nós terminamos nossas orações. Como é que você termina a sua oração? em nome de Jesus. Hã? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e mais o quê? Não, antes também. Seja feito a vontade. Esse camarada foi ousado ou não foi? Se fosse você, como é que você faria essa oração? Sol, para aí. Lua, para aí. Você tem a vontade? Aí se a lua e o sol não parasse,
A culpa é de quem? Não parou, não é porque eu não quis, não parou porque Deus. Não está errado você orar segundo a vontade de Deus, nem em nome de Jesus. Mas é que isso virou uma forma tão assim, um chavão, que nós já nos escondemos, já usamos essas palavras para justificar nossas derrotas. Nós colocamos a vontade de Deus na frente dos nossos pedidos, já como justificativa, para que quando o pedido não se realize, você diga, não realizou porque Deus não quis. Só que não é porque Deus não quis. Quando Deus está dizendo assim, olha, quando você use o meu nome, lembra da história de Paulo, que ali no livro de Atos, quando alguns homens, se não me engano, acho que é Atos 17, se não me engano, que alguns homens foram expulsar o demônio e tomou uma surra. Lembra desse episódio? Alguém que lembra dessa história? Nós estudamos, acho que na lição anterior aí. E eles chegaram com o demônio e disseram para eles assim: Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Até o próprio diabo reconhecia Jesus, a autoridade dele. Então, quando Deus está dizendo assim, para usar o nome dele, é a autoridade que ele concedeu a você. Se você pesquisar aqui no Novo Testamento, dificilmente você vai encontrar uma oração que os discípulos fizeram e que no final eles falam assim, ó, seja feita segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos que Paulo estava pregando e um rapaz estava na janela e ele caiu da janela. Paulo foi lá e fez o que com ele? Ressuscitou. Ele fez alguma oração? A Bíblia diz que Paulo chegou, colocou o ouvido dele e disse, tem vida nele. Ele levantou e foi embora. Daqui a pouco o rapaz levantou. Ressuscitou o cara. Em nenhum momento você vê ele orando, Senhor, faça isso em nome de Jesus, segundo a sua vontade. Repito, não estou dizendo para você não fazer isso, mas para você usar a autoridade que foi colocada sobre os seus ombros como servo de Deus. E o inimigo sabe que se você usar isso, essa autoridade que Deus lhe concedeu, o inferno vai estremecer. Vai estremecer. Josué não usa tais palavras. E esse milagre que aconteceu aqui de Josué é um dos milhares de milagres que já foram realizados por Deus. E muitas pessoas ainda questionam sobre a veracidade desses milagres. E algumas pessoas levantam alguns questionamentos quando assim, quando é que nós vimos algum morto ressuscitado? Quando é que nós vimos alguém sendo levado pelo céu numa carruagem de fogo? Quando é que nós vimos uma chácara flutuar sobre o rio? Quando é que nós vimos o maná caindo do céu? Como isso não acontece com tanta frequência em nossos dias? As pessoas duvidam. Mas quando você para e pensa na sua própria vida, Deus tem realizado pequenos milagres na sua história. E talvez por falta de esses milagres estarem acontecendo, milagres grandes na nossa vida, que o mundo chama de milagres grandes, milagres que se destacam, algumas pessoas, até mesmo no nosso meio cristão, duvidam e questionam se Deus ainda está realizando milagres. Queridos, se Deus respondia com tanta frequência em sim, por que nos nossos dias isso não tem acontecido? Porque quando você olha para o passado, você vê as pessoas orando e as coisas acontecendo. Eles pedindo e Deus dizendo sim. E o que mudou de lá para cá? A única coisa que eu sei é que Deus não muda. Se Deus não muda, quem é que mudou alguma coisa aí? Nós. Lembra da história de ontem? Nós somos filhos de Deus rico, vivendo como filho pobre, em poder, em autoridade. Vou te dar um exemplo. Você vai numa casa de estudo bíblico, aí de repente chega lá, alguém está possuído. O que é que você faz? Canta os 3 hinos, e em especial qual? Castelo Forte. Esse hino aí acharam que eles são comigo. Mas em que momento você vê os discípulos ou o próprio Cristo cantando um hino para expulsar o demônio?
Ele sempre usou a autoridade que Deus concedeu a ele. E quando você vê Jesus chamando os discípulos para serem seus discípulos, ele diz: eu dou autoridade para vocês beberem veneno e não morrer, para expulsar demônios. O problema não está no demônio. Eu não sei se ele vai embora, se nós o expulsamos, ou se ele vai embora por causa das músicas afinadas que nós cantamos. Deve doer o filho dele assim: vou embora, eu não aguento mais ouvir isso. Mas o fato é que nós estamos muitas vezes sem poder. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. Já nós voltamos aqui no Josué, tá? Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 João. A minha versão está um pouco diferente, porque eu estou usando a Bíblia viva. Verso 14. Capítulo de João, capítulo 5. 1 João 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Qual é a promessa aí? Que se nós pedirmos qualquer coisa para Deus, segundo a sua vontade, Ele vai fazer o quê? Vai nos ouvir. Agora, olha o verso 15. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter certeza de que Ele nos responderá. Queridos, olha a promessa que Deus está dizendo para você. Ele está falando para você viver uma vida de oração, com confiança. Ele está dizendo assim: olha, filho, tenha certeza e convicção que quando você ora, quando você está pedindo algo para mim, eu vou ouvir. E se o que você estiver ouvindo estiver de acordo com a minha vontade, o que ele diz? Eu faço. Aí vem uma outra pergunta: como saber qual é a vontade de Deus? Que é a chave aqui. Para que as minhas orações sejam atendidas, elas precisam estar em harmonia com a vontade de Deus. Certo? E como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Antes de dar essa resposta, eu quero convidar você a prestar atenção na história de Josué. Essa guerra que Josué está enfrentando aqui não era para ser uma guerra exatamente, porque essa guerra só aconteceu porque os gibeonitas, eles decidiram fazer aliança com Israel. E o que aconteceu? Vocês se lembram que os gibeonitas, eles se disfarçaram de mendigos para serem aceitos pelos israelitas. E Josué, escuta bem aqui, Josué não consultou a Deus para saber se poderia aceitá-lo como parte do povo de Deus. Não sei se ele imaginou que ia fazer com eles igual fizeram com Raabe, que Deus aceitou Raabe, se Deus aceitou Raabe, Deus aceitou todo mundo, né? Só sei que eles fizeram um trato, e que a partir daquele dia os gibeonitas seriam protegidos por Josué. E você sabe, né? Uma vez que você empenha a sua palavra, acabou, filho. Pelo menos diante de Deus é assim que funciona. Esse pessoal, os gibeonitas, eles não eram um povo comum. Eles eram um povo forte, guerreiro, um povo de linha de frente. Só que ele fazia um grupo de como é que eu vou dizer assim, de cidades fortificadas que formavam um quarteto. E um desse quarteto, chamado os gibeonitas, decidiu sair fora e se aliar com Israel. Talvez pelo mesmo motivo que Raabe. Eles decidiram se juntar com os israelitas. Aí os outros 3 reis ficaram com raiva
falou assim, vamos atacar os gibeonitas. Só que quando eles atacaram os gibeonitas agora tinham uma aliança com quem? Com Josué. Aí agora Josué tinha que colocar em prática a sua palavra, de protegê-los. E isso é muito sério. Porque aí fora, Deus, aí fora, as pessoas não têm palavra. Mas os que estão aqui dentro precisam ter, mesmo com prejuízo. Quando eu falo de fora, não estou generalizando. Eu vi uma história de um senhor que ficou sabendo que o filho comprou parte de uma fazenda, alguns animais lá, no valor mais ou menos de 15 mil. O pai recebeu e falou assim, mas isso aqui vale mais de 15 mil. Não, é porque eu estou apertado. E aí seu filho, mas quanto que vale realmente? Ah, vale uns 25. Eu tomo aqui mais 10. E quando o senhor chegar, vocês é louco? Mas o senhor falou para a gente aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade sim, mas aproveitar a oportunidade da desgraça ali eu não aceito. Isso eu não aceito. Ele não permitiu que o senhor tirasse vantagem da desgraça dele. Então, queridos, Josué empenha a sua palavra e a palavra de Deus faz um alerta para mim e para você. Antes de você dizer sim para algo, antes de você dizer sim para alguma coisa, avalie se é isso mesmo. Em Deuteronômio 23, 21 diz assim: quando você fizer algum voto ou promessa ao Senhor nosso Deus, cumpra-o sem demora. O Senhor certamente exigirá prestação de contas. Se você não cumprir o que prometeu, estará cometendo pecado. Olha como é sério as nossas palavras. Dizer sim no altar está dizendo sim para o Senhor. Ele leva isso a sério. Quando você diz diante de Deus, eu vou ficar com você, mulher, até que a morte te separe, é até que a morte te separe mesmo. A expectativa de vida está aumentando, as pessoas não estão morrendo mais cedo. Então você que não casou, antes de dizer sim, pensa, porque depois que dizer, Deus não aceita você voltar atrás. Ah, o feijão queimou. Já era, para comer feijão queimado é da vida. Não tem retorno. Sim é sim. Principalmente quando você trata de voltar, fazer um voto ao Senhor. Em Mateus 5,37, seja porém posso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então não seja apressado a dar uma resposta. Pensa, avalie se você realmente vai poder cumprir o que está prometendo. Porque depois que você fizer isso, você vai ter que cumprir. O interessante é que Josué não precisava ter passado por isso, os gibeonitas não precisavam passar por isso, porque depois que descobriu a mentira que eles haviam cometido, eles ficaram se tornando escravos agora dos israelitas, e eles agora começaram a trabalhar como rachadores de lenha e buscadores de água para a manutenção do templo. Castigo esse que eles aceitaram de bom grado, porque eles não queriam morrer. Mereço ser castigado, eu prefiro ser castigado, mas não quero morrer na mão de vocês. O que os gibeonitas não sabiam é que já tinha uma lei especial entre o povo de Deus, que qualquer um que estivesse disposto a abrir mão dos seus maus caminhos e adorar a Deus do jeito que Ele quer, seria aceito de bom grado ao lado do Senhor. Não precisava usar a arma do diabo, que é mentira. Uma das armas que ele usa é a mentira, para poder conquistar certas coisas. Ele só poderia ter feito isso como Raabe fez. Depois disso, os outros povos ficaram insatisfeitos e decidiram atacar os gibeonitas. E aí nós vemos aí do verso 10, de 12 ao 15. E vocês perceberam que Josué não perguntou para Deus se era da vontade dele que o sol e a lua parassem. Ele simplesmente fez a oração. Se fosse para ele fazer desse jeito, ele ia dizer: logo sol, lua, parem onde estão, se for da vontade de Deus. Agora, por que Josué não orou dessa forma? Por que Josué não perguntou para Deus se era da vontade de Deus? Por que ele não falou assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por um motivo muito simples, querido. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 47, que trata só desse episódio, a serva do Senhor escreve o seguinte: escuta bem. O homem que ordenou: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, é o mesmo homem que durante horas atrás jazeu prostrado em terra em oração no acampamento em Gilgal.
guerra, o que Josué fez? O que ele fez? Não, ele não fez. Ele não orou. Ele passou um tempo de oração com o dono das batalhas. E foi lá naquele campo de batalha que ele descobriu qual era a vontade de Deus para ele. Foi lá no campo de batalha que Deus virou para ele assim: olha, vamos fazer da seguinte forma, José. Você vai atacar para o lado de cá, você vai orar para o sol parar, a lua parar. Eu vou atender essa oração para que o meu nome seja glorificado. Você vai para a direita e eu vou vir para a esquerda. Você vai pela frente e eu vim pela retaguarda dos carros. E se você acompanhar a história, Josué não ia dar conta de vencer os inimigos. Eram muitos. Josué vindo de lá e Deus indo de cá assim: ó, vou te ajudar, Josué. E mandou uma chuva de pedra para matar todos os inimigos de Josué. O problema é que nós queremos saber qual é a vontade de Deus, mas nós não tiramos tempo para ouvir a vontade de Deus. E a serva do Senhor termina esse mesmo texto dizendo assim: ó, os homens e mulheres de oração são os homens de poder. Por que falta poder hoje na nossa igreja? Por que falta poder hoje nas mulheres? Por que falta poder hoje nos homens? Por que falta poder hoje nos jovens, nos adolescentes, nas crianças? Porque não oram. E quando oram superficialmente. No dia em que cada um de nós começarmos a viver um momento de oração para buscar o poder, ele virá. A promessa é pedir e dar-se-vos-á. Só que a gente não pede. Quando ele está falando pedir, ele não está falando para você: oh Deus, me dá. Não é isso. Ele quer que você mostre que é importante para você, que você argumente com ele, para ele te dar o que você está querendo. Não é assim: me dá e eu te dou. Não é assim também. Ela continua dizendo no mesmo capítulo: o Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que de novo se pudesse dar prova do poder de Deus, do Deus de Israel. Portanto, o pedido não ostentou arrogância por parte do líder. E a serva do Senhor, no livro Minha Consagração Hoje, se não me engano, acho que no dia 2 de janeiro, ela diz que toda oração sincera é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela oração de Josué foi uma oração que o próprio Espírito Santo inspirou ele a fazer. Por que o Espírito Santo usou? Porque antes de ir para a batalha, ele aprendeu a passar a batalha em oração com Deus. E amanhã, em nome de Jesus, vamos aprender sobre o nosso quarto, a importância de ter um quarto de guerra em nossa casa. Porque vida espiritual, queridos, é guerra. É guerra. E você vai ver a importância de você separar um espaço específico na sua casa, para você lutar suas batalhas espirituais. É ali que se ganha as batalhas da vida. É ali. Tempo com Deus. Josué descobriu que a vontade de Deus se é revelada quando você tira tempo para passar a sós com Ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. No livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Tiago 1, verso 5. Eu vou ler na minha versão, que é diferente da sua. A minha diz assim: se quiserem saber o que Deus quer que você faça, que vocês façam, pergunte-lhe, e ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe. Quer saber qual é a vontade de Deus na sua vida? Você tem que perguntar para Ele. E a única forma de você fazer isso é através de uma vida de oração. Passar tempo com Deus. Esquece esse negócio de orar 5 minutinhos com a mão na maçaneta. Isso já passou. Quer ser um crente vitorioso na sua vida espiritual? Quer que essa igreja seja uma igreja reavivada? Cada um de vós precisa começar a passar tempo a sós com Deus. Passar tempo a sós com Deus. E eu vou dizer algo que muito sério, muito importante. Escuta bem. Vamos puxar de orelha de todos vocês agora. Quantos aqui tem tempo durante a semana para dar estudo bíblico?
ser missionário. E nos hospitais. É uma correria, né? Não estou jogando pedra nisso. A maioria que trabalha, certo? É uma correria danada. Qual o dia que sobra para você? Sábado. O sábado tem quantas horas? 24 horas. Quantas horas você tem para descansar? Você só precisa de 8. Você só precisa de 8. Mais nada além disso, tá bom? Qual é a parte que você tira para descansar no sábado? Depois do pôr do sol. Entrou o pôr do sol, é a sua hora de descanso. Depois disso, não tem descanso. É atividade. Então, das 24, você tira 8 para descansar, certo? Sobrou quantas? Vamos ver a matemática aí. 16. Das 16 horas, quantas horas você vem para a igreja? Diga aqui. Quando você chega às 9. Vamos pôr das 9 em diante. Tem gente que chega até mais tarde. Vamos pôr que você chega em 9 horas. Das 9 até exatamente 3 horas, né? Mais ou menos. Então, das 16 menos 3, sobrou quanto? 13. O que você faz nessas 13 horas? Que você não dá estudo bíblico, não faz visita missionária, não ora, não jejum, não sai de casa para fazer nada. O que você está fazendo nesses horários? Vai falar que não tem tempo para fazer um trabalho para Deus? Isso é roubar Deus. Como é que você quer ter o Espírito Santo desse jeito? Para que ele vai te usar? Se você não quer ser usado. Você passa a semana inteira pedindo, Senhor, dá-me Espírito, dá-me Espírito, dá-me Espírito. Aí ele sabe que ele entende que você trabalha, que você está cansado, que dá atenção para o seu esposo, para o seu filho, para a sua casa. Aí ele, não, mas no sábado ele vai trabalhar, para mim não é possível, né? Aí chega no sábado e faz assim, vou fazer um trabalho sonário. Acaba de almoçar, fecha a porta do quarto e tchum. Aí no domingo você levanta, vai lavar roupa, vai arrumar a casa, faz um monte de coisa. Aí você acorda no gás danado no pôr do sol do sábado, que já fechou, vai para o restaurante, vai para a pizzaria. Aí tem gás. Mas no sábado à tarde, após o culto, após o almoço, acabou a sua energia. Mas assim que acaba o pôr do sol, a sua energia volta. Imaginou para Deus? Diz aí. É esse tipo de crente que vai subir para o céu? É esse que vai subir? Que tem tantas horas para trabalhar para Deus e não quer tirar essas horas para Deus? Ele te deu 6 dias para você fazer um monte de coisa. E ele não está pedindo você que sair no sábado da noite para fazer suas atividades com seus amigos, com sua família. Ele não está pedindo, mas ele está esperando que pelo menos no sábado você tire tempo para dar estudo bíblico, fazer uma visita no hospital, confortar uma pessoa que está sofrendo. Ele te deu o sábado para isso. Você já descansou fisicamente. Agora ele espera que você some com ele espiritualmente. Agora, isso só vai acontecer quando você começar um reavivamento na sua casa, não na igreja. O reavivamento, ele acontece lá na sua casa, entre você e Deus, no seu quarto de guerra. É ali que começa o verdadeiro reavivamento. É ali que começa o batismo do Espírito Santo. Ele vai resultar isso lá na igreja. Você vai vir para a igreja não para buscar um reavivamento, mas para trazer um reavivamento. Para que o irmãozinho veja em você o fogo do Espírito Santo e diz: o que você está fazendo? Vou fazer também. E aí as mensagens vão mudar, porque você não vai pregar mais para a igreja, porque a igreja está reavivada. Você vai pregar para visita, porque uma igreja reavivada ela vai fazer visitas. O número de batismos não vai aumentar. Eu estava lendo recentemente no livro A Revolução do Espírito, uma história que eu achei empolgante. Uma igrejinha, num lugar gelado na Alemanha, frio, só tinha 6 pessoas como membro dessa igreja, contando com o pastor e a esposa dele. E os demais membros nem moravam ali, estavam ali por causa do trabalho. E eles então decidiram fazer algo para mudar aquela situação. E eles fizeram algo radical. Deus não pediu isso não, mas eles decidiram fazer por conta deles. Eles começavam todo dia, às 5 da manhã, saírem de suas casas, irem para um lago gelado, geladíssimo, mergulhar nesse lago gelado, sair tremendo de frio, e aí eles se abraçavam e oravam: Senhor, nós estamos frios espiritualmente, precisamos do teu Espírito para nos aquecer. Em 2 anos, a igreja tinha batizado mais de 200 pessoas. Isso é reavivamento. Quem quer, corre atrás. Eles não esperaram uma associação ir lá.
Eles não esperaram o ministério de jovem fazer algo, o ministério da mulher fazer algo. Eles decidiram fazer alguma coisa. Igreja reavivada não depende de pastor, com todo respeito ao pastor que está ali. Ele tem a função dele. Mas você não pode ficar dependendo de semanas de oração de igreja. Você não pode ficar dependendo de vigílias de igreja. Se você quer experimentar milagres extraordinários na sua vida, você precisa agora tomar posse e dizer assim: a partir de agora eu vou marcar um dia da semana, eu vou fazer uma vigília só eu e Deus. Pega uma sexta-feira aí, uma sexta para sábado, fala assim: Senhor, amanhã eu não vou na igreja não, Senhor, mas eu vou passar essa noite inteira aqui orando ao Senhor. Eu quero ver milagre acontecer na minha vida. E mesmo que você só escute o silêncio, você agradece a Deus. Depois do mês que vem, você faz de novo. Ou então você vem para a igreja e fala assim: faz com um amigo meu. E fala assim: Senhor, hoje eu vou passar o dia em oração, em jejum e oração. Ele vai para a igreja, em vez de ir para casa, após o culto, ele vai para viver. Fica só ele e Deus, ele não leva ninguém, só leva os livros dele. Ele entra dentro do carro, ele chora, ele ora, ele sai para passear, não sei o quê. Só ele e Deus. Ele fala: esse dia é meu com Deus. Ele consegue dar isso do bíblico, ele consegue fazer visita, ele consegue levar pastor para um lado, levar pastor para o outro, não precisa, mas ele está lá. Se o devocional com Deus, ele não abre não. Um rapaz reanimado. Então, quem quer corre atrás e faz. Eu aprendi com o pastor Josanã a fazer vigílias em casa, semana de oração em casa sozinho, a igreja nem precisa saber. Mas eu sou muito fofoqueiro, não consigo guardar certo segredo. Virei com uma amiga minha e falei assim: eu vou fazer uma vigília aqui em casa, sabe? Estou precisando de. Marca o dia que eu estou junto. Falei: pronto, não era aquele negócio mais para falar tudo que eu quero, né? Aí a outra ficou assim: não, pode falar comigo que eu vou também. Falei: já tinha 5 lá em casa. Eu falei: santo pai. Aí minha esposa também, que gosta de compartilhar certas coisas, virou para a família: não, vou fazer uma vigília, vocês querem que transmite lá? Vai, eu vou pegar todo o equipamento para transmitir a vigília toda de novo, para todo mundo da família. Tinha gente até de São Paulo participando da vigília, mas foi boa. Foi das 9 até as 5 da manhã. Queridos, nós não precisamos de igreja. Cada família aqui pode se reunir no sábado à tarde e começar a buscar um reavivamento espiritual. Fazer um projeto missionário seu. Eu criei um para mim chamado Hackeando as Escrituras e Hackeando as Profecias. Estou lá naquele negócio lá no Facebook lá. Não sei onde vai parar. Só sei que um dia desse uma mulher de Moçambique pediu estudo bíblico. Aí passei para a irmã. Uma outra aqui em Rio Branco, São Geraldo, viu o Hackeando as Escrituras, você ligou para mim: eu quero estudar Bíblia, eu quero estudar presencial, eu não posso ir. Liguei para um casal amigo meu, eles foram pela assistência, uns 2 meses atrás, o casal se batizou. Um projeto assim aleatório, sem presença de igreja. Simplesmente decidi fazer, pronto, acabou. Então cada um de nós pode fazer algo, mas primeiro você precisa buscar um reavivamento, passar tempo com Deus. Um americano chamado Bowles, F.M. Bowles, ele escreveu assim: passar tempo com Deus é o segredo de toda oração bem-sucedida. Passar tempo com Deus, dialogar com Deus, conversar com Deus. Ele diz: a vitória de fé que Jacó obteve não teria sido conquistada sem uma longa luta ao longo da noite inteira. Olha para você ver, Jacó passou o ano inteiro, a vida inteira sofrendo com uma angústia que ele conseguiu resolver na primeira vez que ele decidiu passar tempo a sós com Deus, mesmo sendo no vale. E foi ali que ele obteve a vitória. Você e eu precisamos desejar isso para a nossa vida. Olha o que esse mesmo homem diz, F.M. Bowles. Ele diz assim: Deus cede diante da persistência de uma fé que o reconhece. Ele derrama seus mais ricos presentes sobre aqueles que expressam desejo e apreço por esses dons por meio da constância, bem como do fervor e da insistência. Só que a gente não quer insistir com Deus. Você já viu criança birrenta? Quem tem criança que já pegou birra com você? Já criança pegou birra com você em algum lugar que te fez passar vergonha? Aí para você não passar vergonha, o que você fez? Dá logo esse negócio que te assustou. Você nunca vai conseguir fazer isso com Deus. Mas ele está esperando que você pegue criança com ele. Ele mostra o quanto isso é importante para você. Mostra para mim. Eu quero ver se esse emprego é importante para você mesmo. Eu quero ver se esse casamento é importante para você mesmo.
Eu quero ver se a transformação do seu filho é importante para você mesmo. Eu quero ver se a cura que você está querendo é importante. Você não está orando. Você não está jejuando. Você não está nem chorando. Você está só para chorar, Senhor. Cura fulano para mim. Se for da sua vontade, também. Ah, não curou não. Ah, Deus que não quis. Eu pedi. Isso não é oração. É uma oração fraca, mas não é uma oração que Deus quer que você usa. Primeiros Escritos, capítulo 17. Ela fez o seguinte: olha que ousadia dessa mulher. Perguntei ao anjo por que não havia mais fé e poder em Israel. Olha só. Olha a pergunta que ela fez para o anjo dela. Olha, anjo, por que na nossa igreja não tem mais poder e fé? Vocês querem ouvir a resposta? Querem ou não querem? Então se ajeita aí. Aperta o cinto aí que vai doer um pouquinho. O anjo dela respondeu: porque vocês estão largando depressa o braço do Senhor. Vocês dobram o joelho para orar e rapidinho acabou a oração. Vocês querem poder com oração murcha dessa? Nunca bateu. Por que está faltando poder na sua casa? Porque a família está largando muito depressa o braço de Deus. Por que não está acontecendo milagres na igreja? Porque a igreja está largando depressa o braço do Senhor. Então, se cada um de nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos começar a caminhar longas horas de joelho com Deus. Você vai encontrar várias citações da serva do Senhor dizendo que muitas vezes ela, no meio da educação dos seus filhos, para poder tirar tempo com Deus, ela se encostava na parede, pegava uma parte dos seus vestidos, que tinha 2, 3 vestidos um em cima do outro, né? Pegava um deles e cobria o rosto. E quando as crianças passavam, chegavam, via muitas encostadas em pé, cobrindo o rosto. Mamãe está em oração, está falando com Deus. O silêncio para orar. Ela tinha um local para orar. A serva do Senhor diz que você pode orar no momento que você estiver andando, no momento que você estiver caminhando, na hora que você estiver dirigindo, na hora que você estiver fazendo qualquer outra atividade da sua vida. Basta você levar o seu pensamento a Deus. Só que a gente não usa isso a nosso favor. Então você está andando na rua, vai conversando com Deus. Se alguém chamar você de doido, está conversando com Deus. Não, estou conversando com meu pai. Pronto, acabou. Conversando comigo mesmo, conversa com Deus. Frequentemente os filhos do Senhor negligenciam a oração, especialmente a oração secreta. Queridos, a oração em grupo ela tem o seu papel. Mas a oração mais importante para a sua vida é a oração em que você está a sós com Deus. Então deixa eu dividir aqui a sua vida de oração. Primeiro, você levanta e tem o seu momento a sós com Deus. Ok? Para quem tem filhos, faz um culto familiar pequeno, coisa de 5, 10 minutos no máximo. E depois, você ora com o seu cônjuge. Um pedindo proteção para o outro. Mas o maior desses tem que ser o seu a sós com Deus. O seu a sós com Deus. Então você vai separar um momento seu com Deus, uma parte grande do bolo. Essa parte aqui é a minha com Deus. É o seu banquete espiritual. Depois você vai fazer uma oração pequenininha com seus filhos, uma coisa não cansativa. E se você não tiver filho, você vai orar só com o seu cônjuge. Mas é coisa rápida. Não tem esse negócio de querer fazer sermonete não, tá, gente? Porque tem gente que quer fazer culto familiar, aí a oração particular faz pequenininha e a oração familiar quer fazer um sermão. Não é assim. Principalmente nós homens não tem paciência para muita coisa não. Nós somos muito direto. Se você conversar com a gente, não, eu como vou conversar com Deus, para Deus, hoje o dia foi bom, obrigado pelo dia de hoje. Ah, minha mulher, não. Oh Deus, o dia hoje foi maravilhoso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pipi, papai. Ela está certa, mas essa é uma oração que ela tem que fazer em particular. Então não converta as coisas, não inventa as coisas. A oração particular é a maior, a oração em família é a menor. Para não enjoar. Mesmo porque, mesmo ele sendo seu cônjuge, sendo seu filho, sua mãe, tem coisas aqui dentro que ninguém pode, nem teu cônjuge. Ah, filho, nem teu cônjuge. Aquela piscadinha de olho que você sentiu na rua, que viu na rua daquele rapaz, você contar para o seu marido, ele vai brigar com ele, tomar uma facada e você derruba ele.
Você ora a Deus, Deus protege, não deixa que o homem viver mais na vida, então acabou. Para que você vai caçar inferno na vida do seu cônjuge? Você quer no seu canto. Entendeu? Para o homem também. Se a mulher que mexeu com você, você vê que vai dar inferno na sua casa, se a mulher não sabe controlar as coisas, ora, eu juro. Para Deus para tirar da sua vida. Graças a Deus, eu posso contar qualquer coisa para ela aqui. Estou em paz. Mas o importante é que você tem que ter um momento a sós com Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus. Vamos aprofundar um pouco amanhã. Entra na loja, fecha a tua e fale em secreto com Deus. Então você precisa ter o seu momento a sós com Deus. A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã, nessa noite é a seguinte: vocês desejam, em nome de Jesus, passar tempo de qualidade com Deus? Eu sei que vocês não têm condições para isso, eu também não tenho. Todo dia uma luta. Hoje mesmo eu não consegui acordar às 5. Acordei às 4. Assim, eu vou orar. Orei em particular. Às 5 eu tenho um programa que é busca pelo Espírito Santo às 5 da manhã, online. A gente liga lá o Google Meet, quase 20 minutos. Estava dando 5 para 5. Eu falei assim, eu vou cochilar aqui, daqui a 5 minutos eu acordo. Acordei às 5 para 6. Liguei pro pessoal, gente, quando vocês me ligam. Quando eu tenho o celular bem no ouvido aqui, eu dormi tarde, eu estou conversando com a Eliana. Ixi, não vi a hora passada. E ó, desmaiei. Isso vai acontecer com você também. Mas olha, comece. Se você não tiver tempo para fazer 1 hora com Deus, é muito para você, comece tirando um tempinho menor. Deus, eu posso passar 15 minutos com o Senhor todo dia, nesse horário. Estabelece um local, o horário certo, e esteja lá. Ele vai agradar a Deus, Ele vai te abençoar. Ele sabe que você não pode fazer muita coisa. O rapazinho aqui é aposentado, gente. Se você quiser passar o dia inteiro na igreja, ele pode passar. Mas ele sabe que você trabalha. Ele sabe que você tem as suas atividades. Ele não está cobrando de você que 7 horas, como o Napang fez ontem, nós ouvimos ontem. Ele não está pedindo isso de você. Ele está pedindo que você, quando tirar tempo, tire tempo com qualidade. Aonde você fala e aonde você ouve para a honra do nosso Pai. Vocês desejam isso para a sua vida? Amém. Quando vocês tomarem essa decisão e colocar isso em prática, vocês vão se tornar um verdadeiro guerreiro de oração, um herói de oração. Vocês vão ser herói porque vocês vão salvar vidas. Porque uma vez que vocês estiverem banhados pelo Espírito Santo, através do poder da oração, do jejum, Ele vai usar você para fazer coisas que você nem imagina. Quero fechar contando uma experiência minha de 1 ano atrás. Eu estava trabalhando numa cidade e eu não estava satisfeito de estar trabalhando na cidade. Fiquei nessa cidade 1 ano. E não estava dando o resultado que eu queria. Foi a cidade onde eu tive o maior trabalho como missionário. O diabo fez o que fez. Depois disso eu voltei para lá e fiquei mais 1 ano trabalhando como missionário lá. Comecei em maio e fui até maio desse ano. Quando eu estava em março, eu chorei com Deus. Deus, me tira daqui. O projeto era para 2 anos. Eu não quero ficar aqui. Eu estou aborrecido. E as pessoas que me chamaram também, falaram assim, Antônio, nós também, nós também não estamos satisfeitos. Você se importa a gente mudar de missionário? Eu falei, não importa. Mas eu saí lá aborrecido. Porque foi 1 ano de muita oração, muito jejum, e eu não vi o resultado que eu queria. Você acha que ele falou isso com Deus? Não. Você não fala. Não tem papo na língua, não, gente. Infelizmente, falei, Deus, eu não estou feliz. Estou muito triste porque o Senhor não me atendeu. Eu não sei qual foi o motivo, mas eu queria muito que o Senhor me desse uma resposta. Por que o Senhor não me atendeu meu pedido? Eu fiquei lá 1 ano, todos os dias que eu pude ficar lá, parado. Eu tinha tempo para dar 10, 15 estudos bíblicos por dia, estava dando 2. Eu não admito isso. Perder tempo. Eu falei com o Senhor que eu não queria perder dinheiro aqui. As pessoas estão pagando para vir para cá, dinheiro não é capim. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Fui falando. Só que nesse período de 1 ano que eu fiquei lá, aos final de semana, Deus me chamava para fazer alguns trabalhos em algumas igrejas. Aí Deus usou a minha esposa. Assim, você está reclamando do quê? Conta quantas coisas aconteceram. E ela foi contando comigo. Você foi lá em Viçosa e pregou um sábado. A mulher se batizou por causa do seu Senhor, que ela mandou mensagem para vocês dizendo assim, fala para aquele moço chamado Marcos,
que eu estava indeciso, mas quando ele pregou esse sermão, eu estava em cima do muro e hoje eu estou tentando tanque. Deus te mandou lá só para você pregar para ela. Eu falei, ele se lembra que você foi lá em Tocantins? Quantas pessoas se batizaram naquele sermão que você pregou? Eu falei, foram 3, né? Eu falei, são 4 agora. 7, 4, tá bom, né? Porque não ganhou nada lá, ele ganhou 4 aqui, já tá bom. Aí ele falou assim, você lembra que você foi na Missão Calé? Eu falei, lembro. Quantas pessoas se batizaram mesmo? Eu falei, 3, 4, com quem da quando? Aí eu falei, tá 7. Ela virou e falou assim, e aquela do hackeando a escritura que batizou mês passado? Eu falei, dá 8. Ele queria levar essa cara assim, legal. Deus está te usando. Mas é porque o Espírito Santo trabalha a gente igual o fermento. A gente não vê. Ele não estava enxergando isso. Mas Deus estava me usando. Não onde eu queria. Não do jeito que eu queria. Mas no lugar que Ele quis. Na hora que Ele quis. Porque era para a honra do nome dEle. Mesmo que você não veja o resultado agora, comece a ter tempo de qualidade com Deus. E você vai ver frutos maravilhosos na sua vida. Se você não ver, as pessoas que estão ao seu redor vão ver. Para a honra de Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Cláudia para que ela possa entrar ao último louvor. Essa música fala de ser um herói. E ser herói, como Josué foi, é viver uma vida de oração. Você não vai ver grandes erros de Josué na sua vida espiritual, porque ele era um homem de oração, um exemplo de liderança, um exemplo de jovem. Que você possa seguir os passos de Josué, passando horas com Deus antes da sua guerra, seja ela qual for. Seu coração seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Poder e leva
Eu queria saber onde estão os heróis de Deus nessa noite. Aqueles homens e mulheres simples dessa igreja, mas que a partir de hoje tomaram a decisão de viver uma vida de oração. Cadê eles? Fiquem em pé. Aqueles que vão tomar essa decisão em nome de Cristo. Que tomaram a decisão de dizer: Pai, a partir de hoje eu quero ter tempo de qualidade com o Senhor. Conduza a minha vida, me dê sabedoria para administrar os meus horários e me dê força para colocar o Senhor como prioridade da minha vida. É isso que faz de você uma pessoa melhor. Não são os seus recursos financeiros, não são os seus status, não é a sua fala, não é nada disso. O que te engrandece neste mundo para a honra e glória de Deus é o tempo que você passa com Ele a sós em oração. É isso que vai fazer diferença lá no seu trabalho, que vai fazer diferença lá na sua família. A sua família precisa ver o poder da oração na sua vida, não porque você quer, mas porque algo natural, sobrenatural, vindo de Deus em você. Ele já disse: quando você se entregar nas minhas mãos, você será um cheiro de vida para vida, na vida daqueles que estão salvos, mas também na vida daqueles que estão se perdendo. Pai querido, Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa noite, diante da sua palavra aberta, a palavra que é cheia de promessas, com as minhas mãos sobre essas palavras maravilhosas, promessas de atender às orações, de realizar o impossível, mas acima de tudo de nos reavivar espiritualmente, reavivar os jovens das igrejas, os adultos, os que estão com cabelo grisalhos, porque para o Senhor não tem idade. O Senhor mostrou para nós sábado que o Senhor está disposto a usar o mais novo até o mais velho dessa igreja, se tão somente eles decidirem buscar o Espírito Santo com poder, com oração, com jejum, com clamor, com sinceridade, com fervor. E nós aprendemos hoje a importância de nós dedicarmos tempo a sós com o Senhor. É isso que está faltando na nossa vida, colocar o Senhor como prioridade nesse sentido. Ter tempo de qualidade. Tem muitas pessoas que estão orando, mas não com o tempo que o Senhor gostaria que eles pudessem estar. E o Senhor sabe que nós podemos ir além do que nós já estamos indo. Mas o inimigo tem trabalhado arduamente. Ele tem colocado empecilhos, ele tem colocado coisas na nossa cabeça, na nossa mente, nas nossas atividades, para que nós, quando chegamos em casa, nós não temos tempo nem de olhar para nós mesmos, nem de cuidar de nós mesmos. Alguns aqui acordam 5, 6 horas da manhã, vão para a academia, mas não tem tempo para orar. Se precisar, amanhã tiramos tempo e vamos viajar, mas nós não temos tempo para estudar a tua palavra.
porque isso não é a nossa prioridade. Não tenho tempo para orar, porque isso não tem sido a nossa prioridade. Mas eu gostaria que o Senhor tocasse no coração de cada um dos teus filhos aqui presente, assim como o Senhor tocou no meu, sobre a importância de mudar o meu estilo de vida em concernente a uma vida de oração. E as mesmas bênçãos que eu tenho recebido, eu gostaria que eles recebessem ainda muito mais, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos querendo. Então reaviva essa igreja, reaviva os líderes dessa igreja, reaviva os departamentos dessa igreja, reaviva, Pai, as mulheres dessa igreja, os homens, os jovens, os adolescentes. Continue reavivando o pastor dessa igreja, reaviva esse distrito em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as pessoas que estão mortas espiritualmente nessa igreja sejam ressuscitadas pelo sopro do Espírito Santo. Que as pessoas que estão vivas espiritualmente, que estão buscando, que estão orando, que estão jejuando, que elas continuem firmes, sustentadas pelo poder do céu. Porque contra esses que o inimigo se levantará. Mas o Senhor seja o seu refúgio e a sua fortaleza nessa noite e daqui para frente. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática, ó Pai, a prática da oração, do jejum, do estudo da Tua Palavra, para que quando nós chegarmos na igreja, nós chegamos reavivados, cheios, transbordantes do Espírito Santo, porque esse é o plano para a sua igreja, esse é o plano para cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço um reavivamento espiritual para a igreja, de forma coletiva, mas também eu peço de forma individual, que cada um aqui possa sentir fome e sede de algo melhor na sua vida espiritual, e que eles possam gastar tudo que tem, tudo que é, nesse reavivamento espiritual, comprando livros, escutando sermões, dedicando tempo à oração, jejum, prática de louvor. Reaviva cada um aqui presente nessa noite, e aqueles que não puderam vir, Pai, que esse vídeo aqui possa alcançá-los, que depois eles possam tomar a mesma decisão. Toque no nosso coração para convidar as pessoas que não estão aqui hoje para estar aqui amanhã, e que eles também possam vir guiados pelo Teu Santo Espírito. Nos dê uma noite de repouso, fisicamente e espiritualmente. Obrigado por cada um que saiu do serviço direto para cá. Os leve com segurança na sua casa. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Dá um abraço para a pessoa do seu lado e deseja para ela um reavivamento espiritual.